O que seria de um especial de Halloween de True Crime sem falar delas, as senhoras protagonistas do dia 31 de outubro de cada ano, não é? Pois é, vocês estão ligados quem eu tô falando, né? As bruxas. É incerta a origem da palavra bruxa, porém encontram-se vocábulos em idiomas antigos como o celta e o bretão, que são gramaticalmente bem próximos deste que usamos e que fazem referência a magia e feitiço. Contudo, eu acredito mais na hipótese da origem ser do italiano brucia, queima, que vem do verbo bruciare, queimar. Termo esse gritado a plenos pulmões pelas multidões sádicas que apreciavam as mulheres acusadas de feitiçaria serem mortas nas chamas das fogueiras da Inquisição. E só para vocês dimensionarem o que foi o tal Santo Ofício, apenas na Espanha, enquanto ele durou, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. E detalhe, os bens dos acusados de bruxaria eram normalmente confiscados para os cofres da Santa Igreja. No Brasil, calcula-se que 400 pessoas foram condenadas pela prática de magia, e destas, 21 queimadas em Lisboa, para onde os inquisidores enviavam os casos mais graves. Respeitadas em algumas sociedades e abominadas em outras, as bruxas ou feiticeiras estão associadas a conhecimentos ocultos e poderes sobrenaturais, sendo capazes de curar, mas também de lançar encantamentos, provocar doenças e até mesmo a morte. Sabemos que elas, na verdade, nunca deixaram de existir e possuem também um lugar garantido no imaginário coletivo de diversas culturas. Por isso, quando crimes realizados por mulheres reúnem certas características místicas, cruéis ou espirituais, é quase certo que elas serão identificadas como bruxas. E a homicida da nossa história de hoje é Célia de Souza. Afirmaram que ela matou entre 4 e 7 crianças que estavam aos seus cuidados e as enterrou no quintal da sua casa. Foi desse modo que, aos olhos da imprensa e da população, ela passou rapidamente de curandeira a feiticeira temida e amaldiçoada. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de Halloween. Hoje apresento o último vídeo da série, então já quero aproveitar para agradecer a minha roteirista, Eliana, por ter produzido essa série comigo. Valeu mesmo, Eliana, os textos ficaram incríveis. E já aproveito também para dar um spoiler, digamos assim, sugerido também pela minha parceira Eliana. No mês de dezembro, logo ali, nós teremos mais um especial criminal aqui no canal. E dessa vez serão crimes ocorridos no Natal. A série já está em produção, inclusive, vários casos inéditos, aposto que vocês vão curtir. Então, para não perder, já ativa aí o sininho das notificações, dá um confere na sua inscrição. Me segue também lá no Instagram, assim caso o YouTube resolva não te notificar, eu sempre aviso por lá, fechado? Ah, e se puder, colabore com o canal se tornando um membro, fechado? Tem muita coisa bacana vindo por aí. Recados dados então, vamos aos fatos. Célia de Souza, personagem principal deste relato, nasceu em Rio Negro, Mato Grosso do Sul, por volta de 1920 e mudou-se para a capital Campo Grande nos anos 50. Ela, na época dos acontecimentos criminais que iremos narrar, morava na zona oeste da cidade, conhecida como Sapolândia, em função dos muitos sapos que existiam nas lagoas e brejos da região. A mulher, que já era reputada na vizinhança pela sua experiência em benzas e trabalhos espirituais, morava com um companheiro de nome João Luiz da Silva, de 27 anos, posteriormente acusado como seu cúmplice dos crimes. Segundo as palavras do escritor André Luiz Alves, autor do livro A Bruxa da Sapolândia, de 2017, o que se sabe é que, ao chegar no bairro, ela percebeu que podia cuidar dos filhos dos trabalhadores da região. Os pais saíam para trabalhar em fazendas no interior e alguns ficavam até meses fora, deixando as crianças sob os cuidados de Célia. E quando eu estava estudando esse roteiro aqui, chegou nessa parte, eu lembrei na hora da Minnie Jean, a serial killer ou Lady Killer, como quiserem, cuidadora de crianças. Produzi um vídeo sobre ela e está aqui no canal, vou deixar na tela final, beleza? Mas continuando aqui, nessa atividade que atualmente chamamos de mãe social ou cuidadora residente, Célia chegou a ter 11 crianças na sua casa. Sobre os nomes, sexo e idades delas, as fontes de consulta disponíveis
não trazem detalhes. Contudo, esta solução proposta, que atendia convenientemente aos pais e gerava uma renda extra para a mulher, entrou em colapso quando os familiares das crianças pararam de enviar dinheiro para ela, gerando com isso uma situação de grave abandono da dita creche. A decadência do atendimento às necessidades básicas foi sentida até mesmo por vizinhos que observaram que as crianças eram vítimas de maus tratos e que, inclusive, parecia haver ali uma quantidade menor delas na casa. Quanto tempo isso durou? Não sabemos. Porém, o processo criminal 2269, que faz parte do projeto Memória Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, revela que em 11 de janeiro de 1969, na delegacia de polícia do bairro Amambaí, um certo senhor José Fernandes, acompanhado do seu cunhado Bertolino Larson, relataram ao delegado de plantão na ocasião uma história assustadora. Segundo eles, 4 crianças haviam sido mortas por espancamento, fome, maus tratos e rituais de magia, e os corpos das vítimas estavam enterrados no quintal da casa da assassina, Célia de Souza. Dada a gravidade da acusação, os policiais dirigiram-se à residência da mulher denunciada e imediatamente a prenderam juntamente com o seu amásio João Luiz da Silva e o próprio Bertolino Larson. Era indiscutível a precariedade do local e das condições nas quais as crianças viviam. Como mencionamos, eram pelo menos 11 crianças e na residência da mãe de Célia foram encontradas outras 2 crianças em deplorável estado de saúde, que as obrigou a serem levadas imediatamente para a Santa Casa. A presa, claro, negou os maus tratos, a magia e as mortes. Contudo, posteriormente indicou onde estavam enterradas 2 crianças, um menino e uma menina. Jesus Aparecido Larson, de 3 anos, falecido em agosto de 1967, e Dirce Silva, de 7 anos, falecida em maio também de 1967. A retirada dos corpos sepultados realmente no quintal, em covas rasas, foi acompanhada pela imprensa que eternizou em fotos a mulher cavando o chão com as mãos nuas e agachada ao lado de um dos corpos, fumando um cigarro, aparentemente alheia ao horror dos acontecimentos. O menino, cujo corpo já estava esqueletizado, encontrava-se dentro de um caixão improvisado. Porém, o corpo da menina fora sepultado apenas envolto numa rede, ambos enterrados a cerca de 3 palmos de profundidade, o que certamente possibilitava a exalação dos odores pútridos característicos da decomposição. Devido ao estado dos corpos, ou desinteresse da polícia, não saberemos, as análises foram limitadas, mas nos laudos há comprovação que uma das vítimas morreu com uma forte pancada na cabeça, afundamento craniano. Outras informações fazem menção de que 2 casais, supostamente os cunhados, José Fernandes e Bertolino, com suas respectivas esposas, chegaram a dividir o mesmo teto com Célia e o companheiro, ou seja, 6 adultos, um deles depois que as crianças davam banho em Célia e João. E esse, claro, é um detalhe solto no meio das investigações, mas totalmente insólito e que nos enseja inúmeras interpretações possíveis. Bom, em relação à precariedade das condições, detalhou-se que a comida consistia em folhas de cenoura e feijão carunchado e que quando se matava uma galinha, Célia fazia com que as pessoas comessem as penas e as tripas. No processo consta que Célia de Souza, para a polícia, negou os evidentes maus tratos e disse que as mortes foram por causas naturais. Em juízo, em relação ao menino Jesus Aparecido, ela afirmou que, apesar de ter orientado os pais a levarem a criança ao médico, estes diziam só confiar nela e que depois do óbito do pequeno de 3 anos de idade, a mãe não quis que o menino fosse enterrado no cemitério. João Luiz sempre culpabilizou a mulher pelos maus tratos e a acusou de realizar rituais de magia. Ao mesmo tempo, se eximiu de quaisquer responsabilidades ao declarar não saber de nada sobre as mortes e que ele quase não parava em casa, onde apenas via umas crianças brincando. Bertolino Larson, pai de uma das vítimas,
afirmou que as crianças morreram devido a espancamentos e maus tratos. Na delegacia, ainda acrescentou que ele praticamente fugiu com a família da casa de Célia. E aí, abduzidos? O martelo de vocês bate para a verdade ou mentira nessas acusações? Em relação ao julgamento, que ocorreu em 1971, 2 anos após a denúncia e detenção dos réus, consta no processo sobre João, companheiro de Célia. Era ciente de que ela pegava menores para curar e cuidar, porém, isso não fazia, porque não fornecia aos referidos menores uma alimentação sadia e um conforto condigno, os espancando, resultando desses espancamentos que 4 deles faleceram, acrescentando que várias vezes ele, o João, também foi espancado por sua másia, por não querer compartilhar de seus instintos bestiais de fera humana. A quantidade de vítimas é citada de maneira diferente nas várias fontes. Fala-se em 4, 5, mas também em 7 mortes. E apesar do circo dos horrores vistos na casa, o advogado de defesa de Célia, Dr. Odir Vidal, argumentou que ela foi protagonista de uma sanha, que é um frenesi policial, que injustiçou uma pobre mulher que serviu de pasto ao noticiário impúdico. Ou seja, a defesa buscou tão somente transformá-la em uma vítima da imprensa sensacionalista. E aqui, é impossível não lembrar do filme O Advogado do Diabo, pois acreditem ou não, Célia de Souza e os 2 cúmplices foram absolvidos. A decisão foi publicada em 24 de maio de 1971 e a história documentada sobre ela acaba em 1º de junho de 1971 com o alvará de soltura. Nas palavras do juiz da 5ª Vara, Dr. Milton Maluley, não havia nexo causal entre as lesões e a morte, conforme fala do processo disponibilizado à imprensa. Está patente nos autos que, nem direta nem indiretamente, tais lesões restaram provadas. Como então admitir-se como provada a morte dos menores em consequência de tais lesões? Morreram, é verdade que se sabe lá. Se não foi como têm morrido milhares de seres humanos, vítimas de suas próprias desgraças, a ignorância, o desamparo, a desnutrição, a fome e a debilitação. Pois é. Não se sabe para onde a bruxa da Sapolândia foi após ser liberada, mas certamente ela era uma versão mais fantasmagórica da mulher que havia sido presa 2 anos antes, sendo impossível para ela se dissociar da história das várias mortes ocorridas e da alcunha pela qual passou a ser identificada. Na cidade, correram de boca em boca várias versões do seu destino: prostituição, fuga para o Paraguai, reclusão na casa abandonada e suicídio. Porém, independentemente de saber se ela estava viva ou não, cada sapo com a boca costurada, o animal sacrificado, cada pentagrama desenhado, cada desgraça ocorrida na cidade, cada criança desaparecida ou morta, tudo passou a ser atribuído à bruxa. Para nós e todos aqueles que um dia souberam dessa história, existem mais perguntas do que respostas, pois, claramente, alguns testemunhos e evidências foram ignorados. Talvez apenas o resultado de um trabalho raso de investigação, talvez a ausência de recursos financeiros ou científicos, os já conhecidos elementos clássicos da impunidade do true crime, talvez. Mas, também, quem sabe, esta seja mesmo uma história sobrenatural, onde a magia e os encantamentos atingiram as engrenagens do sistema judiciário para que estes infanticídios não representassem absolutamente nada diante de um tribunal. Visto que foi assim, como em um passe de mágica, que a bruxa da Sapolândia saiu dos noticiários criminais, desapareceu na periferia de Campo Grande e se eternizou como uma lenda urbana. Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Muito obrigado pela companhia de todos, espero que tenham gostado do nosso especial Criminal de Halloween 2021. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.